Olá pessoal, já estamos de volta com a nossa aula de contabilidade de custo. Agora nós vamos passar para vocês algumas definições de contabilidade, tá? Então nessa aula nós vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento, partindo aí dos conceitos que são fundamentais para que a gente possa entender de qualquer assunto de contabilidade. É claro que isso nós vamos utilizar aí o conceito de alguns mestres, tá? Lembrando que a contabilidade ela é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativo a todos os atos e fatos da administração econômica. A eficiência e exatidão dos registros contábeis, eles são fundamentais para que a administração ela possa planejar as suas ações. Então, é importante e interessante que a empresa tenha essa eficiência e essa exatidão dos registros contábeis, né? Então, a contabilidade, entre outras funções, é um instrumento gerencial para tomadas de decisão. Deve ser o quê? Atualizada, emitir relatórios simples, claros e objetivos, para que o gestor, o administrador, tenha aí esses relatórios em mãos para ter aí a sua tomada de decisão correta. Portanto, sem esses relatórios precisos e atualizados, é claro que fica aí difícil, né? Ou seja, não há possibilidade alguma de se apresentar um planejamento sério e coerente em relação à empresa. Temos aí a definição da contabilidade com grandes mestres, né? Ribeiro, ele fala que a contabilidade é uma ciência que permite, através de suas técnicas, manter um controle permanente do patrimônio da empresa, né? Então, a contabilidade é uma ciência que ela vai estudar e controlar o patrimônio com o objetivo de demonstrá-lo e evidenciar aí suas variações, tá? Servindo também como instrumento básico para a tomada de decisão de todos os setores, direto e indiretamente, dos envolvidos na empresa. Temos aí a definição do professor Hilário Franco, que fala que é uma ciência que estuda e pratica, né, controlando e interpretando os fatos ocorridos no patrimônio das entidades, né, mediante o registro, as demonstrações expositivas e a revelação desses fatos, tá? Suas variações e o seu resultado econômico decorrente aí da sua gestão de riqueza econômica, tá? Temos o Fabretti, né, um grande escritor também, que fala que a contabilidade é uma ciência que estuda, registra e controla o patrimônio e as mutações que nela operam, tá? Os atos e fatos administrativos. Então nós temos aí os mestres já definindo a contabilidade como uma ciência em geral, tá? Estudando, registrando e controlando o patrimônio da entidade, tá? Então nós temos aqui algumas funções da contabilidade, pessoal, tá? Qual que é a função da contabilidade? Quais são essas funções em geral? Registrar os fatos administrativos, demonstrar e controlar as mutações patrimoniais, servir como elemento de prova em juízo ou tribunal e também fornecer elementos para que os acionistas ou sócios eles podem examinar essas contas, aprovando ou não, e demonstrar ao fisco o cumprimento da legislação tributária e fornecer dados para tomadas de decisão, que é o mais comum de acontecer nas empresas, tá? Quando a gente fala demonstrar ao fisco o cumprimento da legislação tributária, nada mais é do que demonstrar ao governo o cumprimento da legislação tributária que a empresa, né, exerce como papel fundamental também, tá? Então é fundamental e sem dúvida a função de fornecer elementos para a correta gestão do negócio, permitindo assim uma tomada de decisão eficaz. Só lembrando que a diferença, né, existe diferença de eficiência e eficácia. A eficiência é fazer bem feito e já a eficácia é fazer o que tem que ser feito do que de uma forma possível e no momento certo, conforme aí Fabretti, tá? Então nós temos aí algumas funções da contabilidade. Dentro da contabilidade, nós temos aí os aspectos qualitativo e quantitativo relacionados ao patrimônio, tá? Então já foi possível perceber que a história da contabilidade está ligada ao controle do patrimônio e suas mutações, ou seja, suas modificações. Agora é importante a gente saber sobre o que seria esse aspecto qualitativo e quantitativo. Na contabilidade, pessoal, qualquer registro ele só pode ser feito se respeitar dois aspectos, tá? Ou seja, assim para poder avaliar corretamente o patrimônio e suas variações da empresa, tá? Então nós temos aí a questão do aspecto qualitativo. O que quer dizer aspecto qualitativo? É o nome que qualifica o patrimônio, né? O nome da conta, tá? Deve ser claro e bastante para identificar o que está sendo registrado
neste nome. Então, quanto mais simples, claro, for aí o nome dado ao elemento, melhor será para identificar o que está sendo registrado na contabilidade. Um exemplo bem comum, né, de aspecto qualitativo, nós temos aí os veículos, mercadorias para revendas, caixa, banco, né, fornecedor, entre outros. Então, isso se torna o aspecto qualitativo, o nome da conta, tá? Veículo, mercadoria para revenda, caixa, entre outros. Temos o aspecto quantitativo. O que seria o aspecto quantitativo? Seria o qualitativo mais o quantitativo. O quantitativo, pessoal, a gente pode dizer que seria o valor monetário do bem, tá? Então, exemplo, veículo qualitativo, quantitativo 20 mil. Caixa qualitativo 110 mil, quantitativo. Então, o aspecto quantitativo quer dizer o valor monetário do bem. Temos a questão da conta, né? O que seria a conta? É o nome técnico utilizado para registrar os elementos, levando em consideração os aspectos qualitativo e quantitativo. Então, quando a gente fala conta, né, seria a junção desses dois, caixa, 12 mil, veículos, 42 mil e assim por diante. Tá? Então, é o nome técnico utilizado para registrar os elementos, levando em consideração esses dois aspectos importantes, que seria o aspecto qualitativo e quantitativo. Tá? Então, simplificando, é como se todos os elementos dentro da contabilidade tivessem um endereço, né? Sempre que formos movimentar um elemento, faremos registro neste endereço que recebe o nome de conta, alterando aí o saldo do mesmo, tá? Então, pessoal, basicamente essa foi aí a aula, definições, né? Que a gente passou para vocês. Na próxima aula, nós vamos falar aí sobre as definições do patrimônio, tá? Então, a gente falou um pouquinho de definições de contabilidade. Nós vamos passar adiante na próxima aula, né, passando para vocês aí definição de patrimônio, tá ok? Então, pessoal, muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima.